Bem-vindo ao canal dos portistas, e só para portistas. Aqui não há espaço para meias palavras, nem para análises frias. Aqui sente-se tudo até ao fim, cada vitória, cada escândalo, cada gota de suor derramada por este clube. Por isso, se és dos nossos, já sabes. Deixa o teu like, ativa o sininho e subscreve agora, porque o que estás prestes a ouvir não vais querer perder. O que se passou nas últimas horas no Porto é digno de revolta, de celebração, de dor e de orgulho, tudo ao mesmo tempo. São 5 notícias que te vão abanar do início ao fim, começando por um erro grave que já está a deixar o balneário em alerta total, passando por críticas duríssimas vindas de dentro, uma ameaça silenciosa à estabilidade da equipa e até o momento que vai mexer com a tua alma de portista e terminar com uma bomba vinda de cima, que pode mudar tudo o que esperávamos para esta temporada. Este vídeo é uma viagem à pele viva do nosso Porto, e acredita, o que está prestes a acontecer, ninguém, mas mesmo ninguém, está preparado. Tudo estava a correr bem demais, até que aconteceu o que ninguém queria sequer imaginar. Uma imagem que gelou a alma de qualquer portista, Nehuen Pérez, no chão, agarrado ao tendão de Aquiles, sem conseguir levantar. O silêncio do estádio disse tudo. Não era só uma dor. Era o fim antecipado de uma temporada que podia ser dele, e que agora se transforma num vazio difícil de explicar. Mas se já doía ver um dos nossos cair assim, ainda mais difícil foi perceber o que o clube decidiu fazer a seguir. Porque em menos de nada, já tínhamos novo nome na lista da Liga Europa. Ángel Alarcón, um extremo, da equipa B, e que, pasma-te, entrou mesmo em campo ontem contra o Rio Ave. Um miúdo de 21 anos, recém-chegado do Barcelona, lançado como se nada fosse, como se a Liga Europa fosse um torneio de pré-época. E é aqui que começa o verdadeiro problema. Porque uma coisa é ter talento, ter potencial, ter futuro. Outra coisa, muito diferente, é usar essa promessa como escudo para esconder o que está a falhar. O que não está a ser dito. O que nos recusamos a admitir. O Porto está com a manta curta. E estamos a improvisar. Nehuen era uma peça vital, não só pelo que defendia, mas pelo que transmitia. Pela segurança. Pela presença. E agora, em vez de resposta à altura, temos uma decisão que levanta dúvidas em todo o lado, no balneário, nas bancadas e até entre quem comanda. Porque ninguém entende como é que se troca um central titular por um extremo que mal conhece o sistema, que mal teve tempo de se entrosar com os colegas, que foi empurrado para o palco grande sem sequer ter ensaiado com a orquestra. Alarcón entrou, sim, com garra, com atitude, com vontade. E ninguém lhe tira isso. Mas isso não resolve o que está em causa. Isso não tapa o buraco. Isso não responde à pergunta que todos fazem. Estamos preparados para o que aí vem? O Porto vai agora entrar numa sequência de jogos infernal. Liga, Europa, Taça, 3 em 3 dias, intensidade máxima, exigência brutal. E o que nos mostram é isto. Que uma lesão basta para termos de puxar um miúdo da B e dar-lhe a camisola como se fosse tudo normal. Há quem diga que é coragem, que é aposta na formação, que é visão. Mas há também quem sinta que estamos à beira do limite e que decisões como esta não são planeamento, são sobrevivência. Porque quando começas a jogar com os últimos recursos disponíveis, com remendos que não foram feitos para aquilo, estás a entrar numa zona perigosa. Uma zona onde tudo pode desabar com mais uma baixa, mais uma expulsão, mais um erro. E o que custa, o que verdadeiramente custa, é que Nehuen estava a ser uma das grandes certezas desta época. Um jogador que não prometia, entregava. E agora que ele desaparece do jogo, o Porto parece ter perdido mais do que um defesa. Parece ter perdido parte da estrutura que estava a ser montada. Mas agarra-te bem, porque o que vem aí vai doer ainda mais. Há coisas que nos tiram o chão, mas há outras que nós tiram a fé. E quando é o próprio treinador do Porto a vir a público, depois de uma vitória por 3-0, levantar o dedo e dizer aos seus jogadores, com todas as letras, não podemos ser estúpidos e achar que somos melhores do que realmente somos, então percebes logo que há mais fogo do que parece à superfície. Farioli não se escondeu, nem tentou maquilhar. Ganhámos bem, entramos fortes, 2 golos cedo, tudo parecia controlado, mas bastou o jogo baixar de ritmo para o discurso mudar. E o que ele disse, por mais camuflado que estivesse em frases de análise, foi claro como água. Este grupo, por muito talento que tenha, ainda não está pronto para o que aí vem. E isso, para um balneário tão jovem, com jogadores que estão a tentar provar o seu valor, é um abanão daqueles que ou acorda ou parte. Porque não estamos a falar de um puxão de orelhas normal. Estamos a falar de um aviso duro, de um treinador que sente que a equipa está a subir,
mas que pode cair se acreditar nas palmadinhas nas costas. E há quem tenha sentido isso como uma ruptura emocional. Porque há jogadores que estavam a viver o momento como uma afirmação, e ouvir publicamente que baixámos demasiado, não estivemos ligados, não fomos a equipa que quero ver durante 90 minutos. Dói. E deixa marcas. A mensagem foi clara. Ninguém aqui tem um lugar garantido. Ninguém pode achar que 3 pontos significam evolução. E o pior é que isto não parece ter sido só análise de jogo. Parece ter sido recado. Direto. Doloroso. E pode ter sido bem mais profundo do que parece. Porque não é só uma questão de mentalidade, é uma questão de identidade. O Porto está a tentar reencontrar-se. Está a tentar voltar à exigência máxima, ao padrão que nos fez temidos em qualquer campo. E Farioli, mesmo com a boa sequência de vitórias, olha e vê uma equipa que ainda não está no ponto. E quando ele diz que há 2 meses ninguém falava bem desta equipa, está a lembrar aos jogadores que tudo muda num instante. E que quem se ilude com elogios, afunda. A verdade é que, por trás do sorriso calmo de Farioli, há uma urgência escondida. Ele sabe que esta fase é decisiva. Que agora vamos ver quem está mesmo pronto. Quem vai aguentar. E quem vai quebrar. Porque os jogos vão acelerar. As pernas vão pesar. A pressão vai duplicar. E se dentro do balneário houver quem pense que já está feito, que esta equipa já chegou ao patamar certo, então estamos mesmo a caminhar para a queda. E é por isso que estas palavras do treinador, no fim de uma vitória clara, soam mais a desilusão do que a celebração. Mais a alerta do que a confiança. Porque Farioli sabe o que está por vir. E não vai haver espaço para relaxar, para sonhar acordado, para se achar maior do que se é. E a pergunta que fica no ar, e que pode mudar toda a época, é só uma. Será que os jogadores ouviram? Ou vão continuar a achar que está tudo bem? O que vem a seguir pode deixar feridas abertas. Nem tudo o que brilha é ouro. E no Porto, mesmo com 6 vitórias seguidas, há sinais que não se podem ignorar. Porque se é verdade que esta equipa está a crescer, também é verdade que está a crescer de forma instável, desequilibrada, com picos de intensidade seguidos de momentos de desconexão total. E isso, vindo de um grupo jovem, é natural, mas perigoso. Ontem, frente ao Rio Ave, tudo parecia encaixar. 2 golos em 15 minutos, domínio claro, sensação de que ia ser uma noite tranquila. Mas, de repente, o ritmo baixou, a posse perdeu-se, os passes começaram a falhar, e Farioli percebeu, outra vez, que esta equipa ainda precisa de amadurecer, que ainda não está onde pode estar. E por isso, mais uma vez, fez questão de deixar o recado, claro, frontal e sentido. O jogo não acaba só porque o resultado parece bom. Temos de crescer mentalmente, manter-nos ligados, não entregar nada ao adversário. E isto não é crítica gratuita. Isto é exigência. Isto é o Porto a tentar regressar à sua identidade, àquela exigência máxima que não permite baixar o ritmo, nem quando estás a ganhar por 3. O treinador não está decepcionado. Está vigilante. Está a puxar por um grupo que tem potencial para muito mais. E ele sente isso. Sabe que está a trabalhar com talento bruto, com jogadores que estão a aprender no terreno, a viver tudo pela primeira vez. E é por isso que estas vitórias, por mais importantes que sejam, não podem ser vistas como o ponto de chegada. São apenas o começo. Farioli quer uma equipa que saiba matar os jogos, mas também que saiba controlá-los com inteligência. Que mantenha o foco nos 90 minutos, que não se perca em euforias passageiras, que olhe sempre para o próximo desafio como se fosse o mais difícil da época. Porque vai ser. Porque agora entramos num ciclo de 3 em 3 dias, e só sobrevive quem estiver mental e fisicamente preparado para isso. O alerta não é para assustar. É para proteger. É para evitar que este bom momento se transforme numa ilusão confortável. Porque os adversários vão apertar. Os desafios vão aumentar. E a pior coisa que podia acontecer era esta equipa deixar-se embalar por elogios antes do tempo. O que está em construção é sério. É real. Mas está no fio. Precisa de estabilidade, de lucidez, de liderança. E por isso Farioli fala, não para criticar, mas para guiar. Para garantir que todos estão no caminho certo. E o melhor de tudo é que, mesmo com estes altos e baixos, mesmo com esta oscilação dentro dos jogos, o Porto está a ganhar. Está a evoluir. Está a construir confiança. E isso dá-nos margem para acreditar. Mas atenção, o futebol não espera.
E esta equipa precisa de acelerar o processo de maturação. Porque as noites grandes estão aí à porta. E nesse palco, ninguém perdoa uma desconcentração. Só que do nada, quando menos se esperava, algo aconteceu que reacendeu qualquer coisa no coração dos portistas. Quando tudo parecia estar a resvalar para o risco, para o desgaste, para aquela sensação de que estávamos só a segurar vitórias com fita cola, aparece um raio de alma. E não foi uma jogada. Não foi um golo. Foi uma declaração. Um momento simples, mas que rasgou tudo por dentro. Gabri Veiga, depois do jogo, ainda com o suor da vitória no rosto, vira-se para a câmara e diz: dedicamos esta vitória ao nosso guerreiro Neuen. Somos uma família. E ali, naquele segundo, voltámos a sentir o que é o Porto. Voltámos a lembrar o que faz deste clube algo maior do que a soma das suas peças. Porque quando um jogador jovem, recém-chegado, com toda a pressão em cima, tem esta maturidade, esta consciência, este coração, então sabes que ainda há chama viva neste balneário. Veiga não falou só de bola. Falou de grupo. Falou de sacrifício, de união, de entrega mútua. Disse que se um cai, o outro levanta. Disse que a equipa está confortável no novo sistema. Que todos estão a puxar pelo outro. E mais do que tudo, que estão a jogar por quem não pode estar. Por Neuen. Pelo espírito. Pelo símbolo. E isso, no momento em que andávamos a falar de baixa intensidade, de quebra de concentração, de falta de maturidade, é ouro. É o tipo de energia que transforma equipas normais em equipas imortais. É ali que se ganha balneário. É ali que se cria identidade. E como se isso não bastasse, Veiga ainda foi mais fundo. Falou da visita ao museu. Falou da história. Dos troféus. Do peso da camisola. E disse, com a convicção de quem sabe onde está, aqui tem de se fazer mais do que nos outros para se ganhar. Estas palavras, vindas de um jogador novo, mostram que algo está a mexer. Que o ADN está a ser passado. Que o orgulho está vivo. Que ainda há quem sinta isto por dentro, quem carrega a responsabilidade de vestir este símbolo com tudo o que tem. Não foi só um bom jogo. Não foi só mais uma vitória. Foi um daqueles momentos em que sentes que o grupo está a crescer por dentro. Que está a virar equipa. Que está a encontrar aquela força invisível que nos levou tantas vezes à glória, mesmo quando ninguém acreditava. Gabri Veiga pode não ser o mais experiente. Pode não ser o mais falado. Mas neste momento foi a voz de todos nós. A voz de um Porto que, mesmo cheio de desafios, mesmo com baixas, com críticas, com pressão, ainda sabe de onde vem. Ainda sabe por quem joga. E é por isso que, mesmo com tudo o que temos passado, ainda há espaço para a esperança. Ainda há chama. Ainda há raça. Ainda há jogadores que entendem o peso do que estão a fazer. Só que, e tu vais sentir isto comigo, o que está prestes a acontecer vai rebentar com tudo. Estávamos todos à espera de uma atualização. De uma explicação formal. De um comunicado qualquer que nos dissesse por que razão certos jogos mudaram de data, por que razão o Porto ia a jogo num calendário remexido. E a verdade é que ninguém estava preparado para a resposta que veio. A Liga reagiu. E o que revelou caiu como uma bomba. Sim, o adiamento do Aroca-Porto foi confirmado como caso de força maior. Faltavam condições mínimas de segurança. Uma reunião presencial com Câmara Municipal, GNR, bombeiros, presidentes, tudo documentado, tudo discutido, tudo legítimo. Mas o que revoltou foi o reflexo disto, o efeito dominó que mexeu com outros jogos, outras equipas, outros interesses. Porque ao adiar o nosso jogo para o dia 29, a Liga obrigou a mexer também no Famalicão Rio Ave, que estava marcado para o mesmo dia. E aí já não foi força maior, foi ajuste técnico. E foi aí que começou o falatório, o barulho, a suspeita. Foi por causa da televisão? Foi para dar espaço ao Porto entre competições? Foi para proteger ou para castigar? Foi justo para todos? Ou foi só conveniente para alguns? A Liga veio com o discurso da legalidade, do regulamento, dos pareceres. Mas os adeptos viram outra coisa. Viram bastidores. Viram decisões tomadas à porta fechada. E mesmo que tudo esteja dentro da lei, há coisas que não se explicam com artigos nem com parágrafos. Há coisas que se sentem. E neste momento, o que os portistas sentem é que estamos no meio de um jogo invisível. Um jogo onde o que se passa fora do campo pesa tanto como o que se passa lá dentro.
Um jogo onde cada decisão administrativa tem impacto direto na nossa caminhada. E se não estivermos atentos, se não estivermos juntos, se não exigirmos clareza, podemos ser engolidos por este sistema. Mas aqui está a parte que ninguém viu chegar. O Porto não ficou calado. Internamente, foi exigida explicação. Foi pedido rigor. E o que nos chega dos corredores, mesmo que ainda não esteja público, é que há um plano em andamento. Um movimento para garantir que, daqui para a frente, nenhuma decisão destas passa sem resposta firme do clube. Porque se há coisa que este emblema não pode permitir, é ser apanhado desprevenido. Ou parecer frágil aos olhos de quem decide. E é por isso que terminamos este vídeo com algo que te vai fazer acreditar. Porque mesmo com lesões, com avisos do treinador, com pressão crescente e com decisões externas que levantam dúvidas, este Porto está a reagir. Está a unir-se. Está a preparar-se para a fase mais dura da época com mais do que talento, com inteligência, com espírito, com sangue frio. E se há clube capaz de transformar a adversidade em força, é o nosso. Por isso comenta já, o que achaste desta sequência de decisões? Achas que a Liga agiu bem? Ou que há mais por trás? Partilha este vídeo com quem sente como tu. E não te esqueças de subscrever, porque isto, meu amigo, ainda agora começou.